Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Vamos lá agora, esse daqui a gente já passou, né? Vamos ver o que vai ser a aula de hoje. Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, né? Reto, ângulo. Então, tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo, tá bom? Então a gente viu as projeções ortogonais. A gente viu também aqui os elementos dele, né? A gente aprendeu que a hipotenusa, que é o lado mais importante, para localizar ele é muito mais fácil, porque ele é o único lado que não encosta no ângulo de 90 graus, tá bom? Então, onde tiver meu ângulo de 90 graus, é só eu olhar qual é o lado que não encosta. Esse lado encosta, esse lado encosta. Então, esse aqui, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa. A gente aprendeu aqui a identificar as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. A gente aprendeu também a altura, tá? Fazendo uma reta aqui, ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a minha hipotenusa, tá? Até encostar lá em cima no ponto mais alto, que é justamente o vértice. E a gente aprendeu sobre as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Tem esses resumões aqui no livro, ó, que é muito bom a gente ter. E tem um resumão que eu fiz para vocês. Além dessas eu coloquei mais umas duas, né, ou três relações. A gente fez todos esses exercícios. Esse 5b aqui, ó, bem difícil, né, bem complicado. A gente tinha que ver, ó, só para relembrar, a gente tinha que reparar que esse triângulo e esse triângulo são congruentes, né? Pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá bom? Esse ângulo é igual a esse ângulo e esse lado é igual a esse lado aqui, tá bom? Desculpa, esse ângulo é igual a esse ângulo, esse lado é igual a esse lado e esse ângulo é igual a esse ângulo. Ah, professor, como assim? Aí a gente viu um monte de propriedades aqui dentro, tá bom? A gente viu, por exemplo, ó, que não é nem do triângulo, que é do paralelogramo, né? Os lados opostos são iguais. Então esse aqui tem 6, aqui tem 6. Ah, por que, brother? Porque se aqui tivesse 7, ele não ia ser paralelo, ele ia fazer assim, ó. Imagina, aqui tem 6 e aqui tem 10. Então esse aqui é maior, ia vir até aqui. Então essa reta, em vez de ser reta aqui, ó, ela ia vir assim. A gente ia ter um trapezoide aqui, um trapézio. Tá bom? Vamos lá então para a aula de hoje. Professor, eu preciso fazer esse experimento. Olha, é bem interessante, muito legal, mas não precisa não. A gente vive um novo momento. Eu estou tentando fazer tudo bem enxuto para vocês, tá? Bem objetivo, com pouca coisa, para a gente não se embolar muito. Então, professor, não tem compasso. Então, para não criar muito problema, não criar muita dificuldade, a gente pula, tá? Isso aqui, ó. Em um outro momento a gente vê, tá bom? Eu vejo com vocês. Assim, nesse momento, ainda mais agora que tem alunos que estão fazendo provas de concursos, né? Militares e provavelmente vai ter outras provas de concursos aí pela frente. Então não é muito importante. O que eu vou querer de vocês na aula de hoje? Copiar só isso aqui, ó. Tá? Copiar só essa parte aqui. Teorema de Pitágoras até aqui, ó. Tá bom? Só isso. Isso aqui, ó, se você quiser dar uma lida, você dá, tá bom? O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, por exemplo, ó, é só você identificar diagonal A. Então ele pega, ó, BC e o A. É como se ele pegasse esse e juntasse aqui, ó. Aí fica assim, tá bom? Pera aí, assim não. É assim mesmo. Ó, o B até o B. Então vai ficar aqui, ó. B até B, essa altura. E o C até F vai ficar aqui. Então é como se fosse juntando aqui os pedacinhos e ele cria esse, tá bom? Mas também não é a coisa mais importante aqui pra gente, tá bom? Mais importante é gravar isso aqui que eu quero de vocês hoje, tá? O que é o Teorema de Pitágoras? Ele fala que se eu tenho um triângulo retângulo, pessoal, e eu fizer um quadrado em cima desse triângulo aqui, de cada lado dele, ó, aqui é a hipotenusa, né? Então, se eu botar um quadrado
na hipotenusa, eu posso colocar um quadrado nos dois catetos, que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma desses quadrados aqui. Se eu somar esses dois quadrados, vai caber aqui dentro? Vai, tá bom? Com certeza. Esse é o Teorema de Pitágoras. É uma descoberta muito importante. Essa descoberta aqui foi estudada, abordada e desenvolvida por muitos outros estudiosos, não só matemáticos, por exemplo, pintores. Deixa eu ver, o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fez uma demonstração muito bacana do Teorema de Pitágoras com trapezoides, tá? Muito bacana mesmo. É um assunto, pessoal, que parece coisa simples de gravar isso aqui. Professor, gravei, acabou? Acabou. Bem simples, mas a gente pode se aprofundar bastante, tá? Então a gente vai usar muita criatividade, tá? Em aprofundamentos. E aí vocês vão ver que nas questões, você conseguindo trabalhar legal, você resolve qualquer um. Aqui tem a história, um pouquinho da história, falando sobre o Pitágoras. E aqui na frente, deixa eu ver, já tem a nossa atividade. A gente vai fazer só o 6 e o 7. Aqui ele faz uma segunda demonstração, tá bom, do Teorema de Pitágoras. Mas não esquenta a cabeça com isso não. Aqui uma curiosidade bem legal. Esse aqui ele fala sobre a proporção das rampas, né? As normas técnicas para a sua construção exigem que a razão entre a medida da altura e a medida da base da rampa seja de 1:12. Bacana, né? Então digamos que a cada 12 centímetros aqui de base, a rampa pode ter 1 centímetro de altura. Se eu boto uma rampa de 24 centímetros, ela pode ter 2 centímetros de altura, que é para ela não ficar muito inclinada, né? Tá certo, pessoal? Então, exercício número 6. O que a gente vai fazer aqui? Determine o valor de x em cada caso. As medidas são dadas em centímetros. Então, ele quer saber o x aqui. Triângulo pitagórico, triângulo pitagórico e triângulo pitagórico. Muito importante você gravar esses 3 primeiros triângulos aqui. O livro abordou muito bem esse assunto, tá? Então grava essas medidas. Depois que vocês descobrirem, grava. Por quê, professor? Porque se eu tiver um triângulo, pessoal, que tenha, por exemplo, 30, 40, vai ser o que? Proporcional. Se aqui multiplicou por 10, aqui multiplicou por 10, aqui também vai multiplicar por 10. Professor, então se aqui eu tiver... Por exemplo, vou falar logo para vocês porque esse a gente já abordou, não vou falar esse aqui não. Aqui vai ser 5, tá? 3, 4 e 5. Qualquer triângulo que tiver 3 e 4 nos catetos, a hipotenusa vai ser 5? Vai, sempre. Então, se eu tiver 6, 8, quanto vai ser aqui? Aqui multiplicou por 2, aqui multiplicou por 2, aqui era 5, vai multiplicar por 2, minha hipotenusa vai ser 10. Mas então se eu tiver um cateto com 9, um cateto com 12, a minha hipotenusa vai ser 3 vezes 5, 15. Tá bom? Aqui eu multipliquei por 3, deu 9, aqui eu multipliquei por 3, deu 12. E aqui eu também vou multiplicar por 3, 3 vezes 5, 15, tá bom? Vai servir em todos esses casos, tá bom? Esses são os principais. Para gravar eles, eu costumo pensar em números primos, tá bom? Mas daqui a pouco eu dou a dica, porque senão ia dar a resposta da letra C ali. Então, pessoal, para ser bem objetivo, é só isso, tá? Fazer o exercício 6 e o exercício 7, eu sei que não é pouca coisa. Olha só que legal, eu acabei de dar a resposta desse aqui, mas ele quer o perímetro, né? Ele quer o perímetro, então eu só dei a resposta desse de cima, tá? Se é 6 e se é 8, olha lá, acabou de cair, 6 e 8, multiplicou por 2 e multiplicou por 2. Quanto vai valer esse daqui, Preciso nem aplicar o Teorema de Pitágoras, então repara que é um conteúdo muito simples, desde que vocês sejam mais criativos aqui com esses triângulos. Sempre que vai cair eles, não, mas na esmagadora maioria das vezes é o triângulo pitagórico que é abordado em questões de concurso, tá? Muitas vezes o cara corta pelo meio, né? Em vez de ser 3, aqui ele bota 1,5, aqui 2. E aí, professor, como é que eu sei? Não, é metade de 5, 2,5. Então esse aqui é 1,5, aqui é 2, aqui vai ser 2,5. Então,
a criatividade aqui ela não para, né? Esse daqui vocês vão ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? O ângulo reto está aqui, então quem é minha hipotenusa? Esse. O ângulo reto está aqui, quem é minha hipotenusa é esse. Os catetos têm 8 e 15, ó. 8 e 15 não são catetos múltiplos, né? Pode até ser, mas vai ser com número com vírgula. Então, para a gente praticar a fórmula, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, mete bronca aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso. Fazer o 6 e o 7 e copiar só essa parte aqui, ó, teorema de Pitágoras até aqui, tá bom? Só isso. Qualquer dúvida eu tô aqui no YouTube e no Google Class. Então, vamos fazer isso daí rapidinho. E eu deixei um desafio lá para vocês muito bacana. Deixa eu ver aqui o material para explicar para vocês. Ah, tá aqui, ó, perfeito. Então, olha o que eu fiz. Botei aqui resumidinho para vocês. Vocês vão copiar só até aqui. Isso daqui que eu botei, quem quiser pode copiar, mas eu acho que não é tão necessário não. Tá? Eu coloquei assim, abaixo temos um exemplo igual, né? Mesmo exemplo. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo para não ficar muito longo esse daqui, tá? Então, só explicando a mesma coisa que eu falei, exercício 6 e 7, copiar essa partezinha aqui, teorema de Pitágoras até aqui, tá bom? E esse é o desafio, mas vou explicar no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!